Este é o lacursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente dá continuidade às nossas aulas sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Aula número 5, hoje a gente fala um pouquinho sobre tributação, finanças e orçamento na Constituição do Estado de São Paulo. Tributação, finanças e orçamento estão previstos lá no artigo 159 da Constituição do Estado de São Paulo. É uma boa repetição do que existe na Constituição Federal sobre assuntos pertinentes aos tributos estaduais, às finanças e aos orçamentos dos estados. No caso do Estado de São Paulo, a gente vai ver que tem umas coisinhas diferentes do que há na Constituição Federal, umas até meio bizarras. A gente vai conferir na aula de hoje. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre os princípios gerais tributários, ou seja, regras gerais que se aplicam à questão tributária no Estado de São Paulo, previstos lá na Constituição do Estado de São Paulo. A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos. Olha só que interessante. Ele já deixou claro que nós teremos tributos, preços públicos e outros ingressos. O que é isso, outros ingressos? Vai vender ingresso lá, cabeça? Não, a ideia é que é ingresso de recurso público, né? Essa palavra ingresso você pode substituir por receita. Cabeça, receita de bolo. Não, meu amigão, não é receita de bolo, não. É receita pública. Receita é a forma de arrecadação da administração pública. Sempre que a gente fala em receita pública, a gente está falando em dinheiro público, dinheiro que entra para os cofres da administração pública. É um binômio. Receita, despesa. Receita, despesa. Para cada despesa pública deve existir uma receita pública. Aqui na Constituição do Estado de São Paulo, a palavra receita foi trocada por ingresso. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Ingressos públicos quer dizer que está pingando dinheiro na conta do Estado, quer dizer que é receita pública. E aí, a receita pública será constituída por outras receitas, além dos tributos e preços. Quando a gente fala em tributo, a gente tem que ter em mente o seguinte, que existem basicamente 3 espécies. Alguns defendem que existem 4, outros defendem que existem 5 espécies tributárias. Vamos trabalhar com o basicão, tá? Tributos. Olha só, tributo pode ser imposto, tributo pode ser taxa e tributo pode ser ainda contribuição, tá? Ou contribuições, melhor dizendo, ok? Imposto, taxa, contribuições. O que é imposto? Imposto de renda, IPVA, IPTU, essas são, enfim, tem uma infinidade de impostos, tá? Não estou falando só dos impostos estaduais. Esse aqui, por exemplo, imposto de renda federal, IPVA estadual, IPTU municipal, beleza? Tranquilos? Sussa. Taxa. A taxa é cobrada por serviços públicos. Serviços públicos. Alguns serviços que a administração pública faz, ela cobra uma taxa. E contribuições? Bom, as contribuições podem ser contribuições de melhoria, contribuição previdenciária, contribuição de intervenção no domínio econômico, enfim. Basicamente, tributo é isso aí. Imposto, taxa e contribuições. Quando a Constituição do Estado de São Paulo fala que as receitas públicas serão compostas por tributos, ela está falando que vai ser composta por tudo isso. Lógico, não pelo imposto de renda, nem pelo IPTU, porque são tributos, um é federal e o outro é municipal. Mas teremos os tributos estaduais, teremos os serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo e ainda as contribuições estaduais, que devem reverter para a administração pública do Estado de São Paulo. Belezinha? Essa é a ideia de tributos previstas na Constituição do Estado de São Paulo, é de onde vem a grana para pagar a conta do seu salário, servidor público. Exatamente. Você acha que seu salário, o dinheiro brota onde? Num pé de café lá em São Paulo? Mais ou menos, né? Porque a cada pé de café plantado existe uma tributação em cima, ou seja, existe um imposto que recai sobre aquele café e isso, parte do valor do café vai para o cofre público para pagar, por exemplo, a remuneração do servidor público, né?
Preços. Quando está falando em preços públicos, preço é diferente de taxa, tá? Não confunda preço com taxa, são coisas diferentes. Preço é um valor atribuído para um tipo de serviço individualizado. Já a taxa não. A taxa é outra coisa, para um serviço genérico, muitas vezes sem individualização. Na verdade, sem individualização. Outros ingressos. Outras receitas, aluguel, alienação de bens, enfim, alguma coisa nesse sentido. Compete ao Estado de São Paulo instituir o quê? Impostos previstos na Constituição do Estado de São Paulo e outros que venham a ser de sua competência. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Eu acabei de falar que taxa não era divisível, tá? Taxa é divisível sim. Aqui, ó. Agora sim, é específico e divisível. Taxa é aquele valor que eu posso cobrar da pessoa individualizada. Por exemplo, eu preciso de um alvará. Eu preciso de um alvará do Estado. Então eu vou pagar uma taxa do Estado para receber um alvará. Eu, divisível, ou melhor, divisível não, identificável, o Rodrigo, cabeça, pessoa identificável, está recebendo um alvará. Então eu tenho a individualização e a divisão do serviço. Um alvará para uma única pessoa. Aí eu posso cobrar uma taxa, tá? É um serviço. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, né? Então aqui você já tem as três figuras: imposto, taxas e contribuição. Opa, não é isso aqui. Aqui, ó, contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Aqui a gente tem as três figuras que eu acabei de te mostrar no gráfico. A ideia de imposto, taxa e contribuição. Chamam isso de teoria tripartite dos tributos, né? Beleza? Tranquilos? Sussa? Isso é o básico. Todo estado tem. Alguns estados vão além, cobram outros tipos de contribuições, criam outros tipos de taxa, mas tudo deve observar o que a Constituição Federal fala. Porque só a Constituição Federal pode definir e criar, melhor dizendo, ela pode definir um tributo. Criar é sempre por meio de lei. Tá? E aqui a Constituição do Estado de São Paulo só está fazendo uma repetição do que já existe na Constituição Federal. Contribuições cobradas de seus servidores para custeio do regime previdenciário de assistência social na forma do artigo 149. Isso aqui, ó, contribuição previdenciária. Essa é a previdência do servidor público do Estado de São Paulo. Ele tem que obrigatoriamente contribuir. Aqui não fala qual é o percentual que deve contribuir, porque uma lei vai regulamentar esse assunto e uma lei vai dizer qual que é o percentual que o servidor vai contribuir e qual é o percentual que o Estado vai contribuir. Tempo de aposentadoria, enfim, tudo isso vem definido em lei, seguindo, obviamente, as regras básicas previstas na Constituição da República e também na Constituição do Estado de São Paulo. Os impostos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? Isso aqui é bacana demais. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Capacidade econômica e caráter pessoal, ou seja, quanto mais grana você tem, a tendência é que você pague uma quantidade maior de tributos. Isso é uma regra constitucional aplicada no país inteiro. A maioria dos impostos tem esse caráter pessoal. IPTU. IPTU tem caráter pessoal. Você pode ter duas casas idênticas, uma num bairro nobre e uma num bairro muito simples. A que está no bairro muito simples vai ter um valor de IPTU inferior àquela que está no bairro nobre. Por que isso? Porque está levando em conta o caráter pessoal. É a mesma casa, a mesma metragem, tudo igual, a mesma planta, foi feita pelo mesmo construtor. O construtor fez a casa num bairro nobre, chique, bacana, e exatamente a mesma casa fez um bairro muito simples, um bairro de classe média baixa, digamos assim. O valor do IPTU da segunda casa será bem menor do que o valor do IPTU da primeira casa. Por quê? Localização. Isso leva em conta. É a capacidade econômica e o caráter pessoal desse tributo. IPTU tem disso, tá?
É facultado à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, a administração, se ela quiser, ela pode saber exatamente o que você tem, o que você deixa de ter, quem te paga, para quem você paga. Para que isso? Para poder fiscalizar seu dinheiro, seus recursos. E aí ela vai lá e pega uma parte para ela. Tributária é a coisa mais linda do mundo, né? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Isso é uma regra constitucional federal aplicada aqui para a nossa Constituição do Estado de São Paulo. Que mais que a gente tem aqui? O Estado proporá e defenderá a isenção de impostos sobre produtos componentes da cesta básica. Essa é uma medida social dos tributos, isentar a cesta básica ou diminuir a carga tributária dos impostos estaduais sobre a cesta básica. Isso é muito bacana, né? Isso quer dizer que o arroz vai custar um pouco mais barato, o feijão vai custar um pouco mais barato, o óleo, o macarrão, essas coisas que esses gêneros alimentícios que compõem a cesta básica. Nem sempre os estados gostam de fazer isso ou fazem isso. Tem estado que não faz. Por que não faz? Olha só, o Estado proporá e defenderá. Para ele propor e para ele defender, nós precisamos especificamente de lei ou de um decreto desonerando a cesta básica. Mas para eu ter essa lei ou esse decreto, eu preciso de um estudo econômico. Eu preciso de um estudo econômico me dizendo aí quanto eu posso desonerar. Não é da cabeça do governador ou do presidente ou do prefeito. Vou tirar quanto eu quiser. Daí não. Tem que ter um estudo econômico dando o percentual que pode ser retirado, porque dependendo da quantidade de impostos que forem retirados ou diminuídos aqui, você pode causar um prejuízo nas contas públicas e as receitas do Estado diminuem e gera uma consequência básica, né? Falta de grana para pagar servidor, falta de grana para investimento, falta de grana para pagar fornecedores e por aí vai, tá bom? Limites do poder de tributar. Ainda estamos dentro da parte que fala de princípios gerais, porque o limite de poder de tributar é um grande princípio geral de limitação do Estado e de proteção ao contribuinte. O contribuinte não está à mercê do Estado. O contribuinte não vai pagar o que o Estado quer. Existe um limite para o que o Estado quer. Tá? Tem que ser assim. Porque senão o Estado vai tomar tudo que você tem, porque eles não têm... É um saco sem fundo, né? O cofre da administração é um buraco negro, né? Tudo que entra ali desaparece, é uma coisa assustadora. Não tem dinheiro que baste para manter a administração pública, né? Olha só, limite ao poder de tributar. É vedado ao Estado de São Paulo exigir ou aumentar tributos sem lei. Eu tenho aqui a questão, o princípio da legalidade tributária. A Constituição do Estado de São Paulo já está me dizendo aí da legalidade tributária. Eu não posso exigir ou aumentar tributos sem lei que me autorize a fazer isso. Qualquer exigência de tributo ou aumento desse tributo, da alíquota do tributo, por exemplo, ou da base de cálculo, eu preciso de lei. É óbvio que esse princípio sofre exceções. Em determinadas circunstâncias, por meio de decreto, é possível eu alterar ou até aumentar um tributo. É o caso dos tributos como o IOF, por exemplo. IOF é um tributo que a alíquota dele pode ser aumentada de acordo com decretos presidenciais. Isso se repete no imposto de importação, imposto de exportação. Eles podem ser alterados por meio de decretos, não exige ser uma lei. IPTU também tem isso, eu posso mexer na base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Estou falando de qual princípio aqui? Da igualdade tributária. Igualdade tributária. Belezinha?
Sussa, tranquilos? Aqui a gente fala da legalidade tributária, aqui a gente fala da igualdade tributária. Que mais? É vedado cobrar tributos. Olha só, é um limite do poder de tributação do Estado. Em relação a fatos geradores ocorridos antes, ou seja, antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado. Se eu tenho um aumento de IPTU em 2015, esse aumento não pode ser cobrado para o fato gerador de 2014. Não posso retroagir o tributo. Cabeça, o que é fato gerador? Olha só, é um nome bonito, né, para explicar uma coisa que não tem nada a ver, né? Olha só, fato gerador é o fato, ou seja, um evento, uma situação, palavra que você quiser, fato, evento, situação, que autoriza a cobrança do tributo. Fato gerador é o evento, a situação que autoriza a cobrança do tributo. Vou te falar, olha só, IPVA. Qual que é o FG dele? Fato gerador do IPVA. Ser proprietário de veículo automotor. Ser proprietário de veículo automotor. Ou seja, se você tem um automóvel, se você tem um carrão aí, você vai pagar IPVA. Por quê? Porque o simples fato de você ser proprietário do veículo lhe impõe a obrigação de recolher um tributo chamado IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Isso inclui bicicletinha com motor até um caminhão. Em alguns estados inclui helicópteros, aviões e embarcações. São Paulo provavelmente deve incluir helicóptero, com certeza inclui, né? Porque a tributação deve ser significativa. Então o fato gerador é isso, você é proprietário de um bem automotor, vai pagar IPVA nele, tá? Isso se chama fato gerador. No direito tributário, ele é uma palavra muito comum, tá? É lógico, no direito constitucional não vai rolar com tanta recorrência assim. Mas o que acontece? Você pratica um fato gerador em 2014. O que é o fato gerador? Propriedade de um carro, tá legal? Então, olha só. Qual que é o imposto correspondente a esse fato gerador? O seu fato gerador em 2014 eu sou proprietário de um carro, então beleza. Em 2014 eu tenho que pagar o IPVA desse carro. Acontece que em 2015 o IPVA tem um aumento de 1,5%, tá? O IPVA aumentou 1,5%. Isso já estamos em 2015. Você não pagou seu IPVA em 2014. Você não tinha grana, não pagou. Então agora você vai pagar o IPVA com 1,5% de aumento? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Cobrar o IPVA novo de você, já que você não me pagou quando devia, tá ferrado, vai ter que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017.
2017. Bacana? Legal. Já ia esquecendo. Você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples. Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui. Tchau. Clique lá.